O que você deve fazer para faturar R$ 100.000 a mais nos próximos 6 meses? Se você quer a resposta para essa pergunta, fica no vídeo e bora que bora, meu povo! Olá, povo lindo desse Brasil! Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Delivery Sem Filtro, e é um prazer enorme estar aqui. E hoje um vídeo um pouco mais longo, um conteúdo um pouco mais denso, uma qualidade absurda. E, para você que não me conhece, meu nome é Eduardo Nani, sou dono de delivery assim como você e trago no dia a dia aqui conteúdos práticos. Pra você que não sabe, eu tenho meu delivery desde 2014, são mais de 11 anos de delivery. Quebrei algumas vezes, precisei recomeçar 2 anos atrás e venho construindo resultado e levando o resultado para outras pessoas. O que eu vou fazer hoje? Dentro da nossa empresa, todos os nossos clientes passam por mim. Não sou eu que executo 100%, a gente tem uma equipe de consultores maravilhosa, inclusive. Por isso que você não vê um monte de anúncio meu, nada disso. Eu faço questão que todos os clientes da empresa passem por mim. O que isso significa? Significa que vai existir um diagnóstico inicial, onde eu vou olhar a loja, vou corrigir alguns erros pontuais, que é o intuito, inclusive, desse vídeo, e vou traçar a estratégia para os próximos 3 meses da sua loja. E aí a minha equipe vai executar. É assim que funciona. E aí a gente tem um grupo do WhatsApp, onde eu acompanho, eu participo, mas esse contato inicial, ele precisa ser comigo. Por quê? Porque eu gosto dos meus clientes, dos meus alunos. Só por isso. Ah, o meu consultor não teria capacidade? Teria. Mas eu gosto de eu desenhar a sua estratégia. Eu desenhar e eles executar, e até para ter uma proximidade. Essa parada aqui é dono de delivery, é de dono de delivery para dono de delivery, entende? Então no vídeo de hoje eu vou fazer essa análise inicial que eu faço. A gente pensou ainda em pegar um cliente que acabou de entrar para fazer gravada, e aí não, o que eu fiz? Eu postei nos stories do Instagram e falei, a primeira loja que fatura mais de 50 mil que chegar, que mandar o link, eu vou fazer. E aí a gente recebeu a loja aqui do Senhor Açaí, muito obrigado, viu? E ainda falei assim, ó, porque os stories, quem vê primeiro os stories da gente, é quem te acompanha há muito tempo, que já a bolinha já vai sempre para frente. Quem acompanha e interage com você há muito tempo. Por isso que é importante você responder as perguntas que eu faço na caixinha, você colocar, às vezes, uma observação, você curtir os meus stories, você curtir uns vídeos meus. Aí você vai receber sempre as atualizações primeiro. Sempre, 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 sempre. E aí, então, eu sabia que ia ser uma pessoa, e dito e feito, quando eu fui lá olhar o direct lá, a pessoa me segue desde 2020 e tanto, reagiu aos meus stories, muito obrigado por esse acompanhamento aí. E vamos dar uma olhadinha aqui no seu cardápio, na sua loja, fazer esse diagnóstico inicial. E aqui, antes da gente ir pro vídeo, eu quero tratar de um ponto muito importante. Como que funciona o iFood, basicamente? A gente vai ter uma ação que aqui internamente a gente conhece de ações únicas, ou seja, eu vou configurar a sua loja num formato para a sua loja vender, e essas configurações não é o que vai te fazer ter absurdos resultados, mas são configurações que talvez te tragam um cliente por dia. Então você pensa que durante 30 dias você ganhou 30 clientes. Se você fez um bom trabalho e teve uma recorrência ali, vai ter uma recorrência para o próximo mês de 15%, vamos colocar 20 para ser redondo, né? Então 30 clientes que você ganhou, 20%, 6 clientes. No mês seguinte, você vai adquirir novamente os 30 clientes novos e 6 recorrentes. Ou seja, você cresceu e vendeu 36 pedidos. E se você segue nessa linha, você segue sempre crescendo. Essas ações não é o que vai fazer você faturar R$1 milhão, mas é a ação que vai te colocar no mapa e fazer com que você ganhe clientes todos os dias. E aí vai depender do seu trabalho manter esses clientes ou não, certo? A partir dessas análises, dessa primeira análise, dessa estrutura inicial, o jogo mora em análise de dados. Aí eu tenho vídeos aqui no canal, tem um aqui que eu vou deixar o link aqui, que é onde a gente analisa a métrica, onde a gente analisa, tem um que eu gravei ontem, que eu não sei se já vai estar no ar, mas eu vou pedir para a equipe colocar o link aqui, ó. Vai colocar assim que ele for pro ar, se esse aqui for o primeiro. É um vídeo onde a gente faz essa segunda etapa, que aí você vai analisar a métrica, vai entender o funcionamento, vai entender tudo, e aí vai otimizar cardápio, vai otimizar tudo. E aí é baseado em dados. Por isso que não existe uma regra. Por isso que dentro dos meus treinamentos eu ensino sobre conceitos. Você vai aprender os conceitos do iFood, os conceitos da plataforma, para que você entenda e crie o seu resultado. Ponto extremamente importante nisso. Então essa primeira análise é baseada nos dados e o que a gente chama aqui de ajustes iniciais. Ou seja, de ações únicas que a gente cria. Então a primeira coisa que a gente faz aqui já eu venho sempre de baixo para cima. Ah, ponto importante, que aqui apareceu o painel operacional, o que constrói o seu resultado é a sua operação, tá? A gente pode fazer inúmeras, centenas, milhares de ações dentro da sua loja, mas se você não tiver uma eficiência operacional, o seu resultado não chega. Você vai viver voo de galinha, cresce, cresce, cai. Vai ficar naquele eletrocardiograma, sendo que a gente tem que dar alguns crescimentos.
gente tem que sempre se manter crescente. Então, nesses ajustes iniciais, eu gosto sempre de vir de baixo para cima. Então, a primeira coisa que eu faço é vir aqui na minha loja para já olhar. Ponto importante, o nome da loja sempre ser o seu produto principal. Se eu quero comer um parmegiana, eu vou digitar o quê? Loja de marmitas? Loja de comida brasileira? Eu vou digitar parmegiana no aplicativo. E o que vai aparecer no aplicativo é sempre a relação primária com a busca, com o nome. Então, primeiro nome, depois o nome do produto. Ah, eu tenho no meu produto. Faz esse teste, entra como cliente, digita lá o nome de um prato qualquer, você vai ver que todas as lojas que tem esse nome no nome da loja é o que vai aparecer primeiro na busca. Então a gente sempre tem essa relação, aqui tá certinho. Aqui o segundo ponto é onde a maioria erra. Lembra que eu falei de ações únicas, que é a ação que vai te trazer um cliente por dia. A descrição da loja, ela também tem o objetivo de busca dentro do iFood, mas a principal busca dela é fora do iFood, não é dentro do iFood. Então, regiões turísticas, por exemplo, isso aqui vira absurdo, o resultado. Regiões não tão turísticas, tem o resultado também. Por quê? Vamos lá que eu quero comer um açaí, e eu tô lá em Vila Velha, Espírito Santo. E eu não sou um usuário frequente do iFood. O iFood investe muito em ads por causa disso. Não sou um usuário frequente. Aí eu vou no Google e digito açaí em Vila Velha, que é o lugar onde eu estou. Vão aparecer nas buscas vários açaís da região que fazem tráfego pago, Google Tag Manager, todas aquelas ladainhas lá que os gestores de tráfego falam. Mas você vai reparar que um dos patrocinados sempre vai ser do iFood. Sempre vai aparecer uma busca do iFood, porque o iFood é muito forte. E aí, como que o iFood vai indicar uma loja? Ele vai buscar a semelhança dentro da descrição da loja. Então aqui o objetivo principal é com que eu use palavras-chave. Então eu vou colocar aqui, no caso dessa loja, açaí em Vila Velha. Vila Velha é uma cidade, né? Então açaí no bairro X. Então vou dar um exemplo aqui, aí eu vou trazer para minha realidade, porque eu conheço. Minha loja está localizada no bairro da Pompeia. Vizinho da Pompeia é o bairro de Perdizes. Vizinho da Lapa, Leopoldina, Pinheiros, Centro, República, Higienópolis, que é as regiões que eu mais entrego. Então, o que eu vou escrever aqui na minha descrição? Restaurante na Pompeia, restaurante em Perdizes, restaurante em... E sempre com a exatidão da frase. Você pode fazer uma busca no Google, eu não vou lembrar o nome agora, mas quem é gestor de tráfego, eles têm uns termos mais buscados. E aí você consegue até ter esses termos mais buscados. Então eu vou colocar restaurante, delivery, e aí eu sempre vou colocar a frase exata, porque a exatidão é que vai fazer a diferença. Nesse caso, eu tiro até a vírgula, não preciso de vírgula. Muita gente faz isso aqui que ela fez. Senhor Açaí é uma empresa pioneira com diversos sabores de cremes artesanais, sorvetes de açaí tradicional e deliciosos copos trufados com creme de ninho, chocolate, morango, cupuaçu, amendoim, ovo maltine, frutas saudáveis, doces. No caso aqui, ela até usou palavras-chave, mas ela quis... Ninguém olha isso aqui. Basicamente é isso. Então eu vou sempre usar palavras-chave para trazer esses novos clientes. Eu não preciso colocar hashtag, eu não preciso colocar nada, beleza? Sempre eu vou usar frases e palavras-chave, porque o objetivo principal é a busca fora do iFood. Pedido mínimo, o dela tá zerado. Provavelmente ela usa uma estratégia adicional, então ela não deve vender nada solto, por isso que ela pode usar, e aí você abrange mais pessoas, é uma ótima estratégia, tá bom? Mas aí eu não posso vender bebida no meu cardápio, por exemplo, senão o cara compra uma Coca com taxa grátis, aí o Brasil não vai pra Copa, certo? E aqui, ó, foto do destaque do prato, eu não vou dizer que tá 100, porque recentemente tá vendo muito bug dentro do iFood. Inclusive eu mandei, ó, vou até mostrar pra vocês aqui, ó, que foi hoje isso, hein? A foto tá saindo sozinho. Aqui, ó, tirar o brilho, né? Meu diretor favorito. Ó, eu mandei hoje pro meu executivo, ó. Tá vendo que a loja do meio tá sem foto? É a minha loja. Tá saindo a foto sozinho toda hora. Então eu vi a minha loja acontecer isso, primeiro eu vi loja de clientes acontecendo, e aí depois eu vi acontecendo na minha. E qual que é o objetivo dessa foto? Posso usar até esse print aqui como exemplo. Ó, tá escrito aqui em cima, por que você pediu culinária brasileira? São listas de recomendação de lojas. Então, quando o iFood vai recomendar para alguém, ele recomenda a sua loja. E aí, essa foto é a foto do prato em destaque. O iFood mudou. Antigamente era o logo que ficava em destaque. Hoje ele coloca o prato em destaque. Porque gera desejo, certo? Então, aqui eu sempre tenho que ter uma foto topzera, boniteza, maravilhoseza, topzera e tudo exa. Você pode imaginar. E aí, partindo desse princípio, a mesma coisa esse banner. Vou abrir o iFood aqui para mostrar para vocês na prática como é que isso funciona. Eu vou abrir a minha loja, que é melhor, né? Uma vez eu abri um vídeo, abri uma loja aqui, o cara está mostrando minha loja, pá, o cara ao invés de aproveitar o que eu estava ensinando. Não vai dar para vocês ver direito, mas é só para vocês entenderem, ó. Tá vendo o topo da tela, ó? É um ovo que tem ali com um bife do lado. Isso aqui toma a tela do celular inteira. Então a função dessa foto, não é você bater aquela vontade de açaí, não é você fazer um panfleto, você se vender. É você gerar desejo. Porque isso toma uma boa parte da tela do celular, chama a atenção. Então eu tenho sempre que usar o quê? Algo que gere desejo. Então nada de banner por aqui, uma fotinho. Aqui tem um outro ponto que é extremamente importante, que ninguém faz,
pouca gente fala, e o dela tá ótimo. Mas eu vou explicar para vocês aqui um porém. Tá vendo que o dela tá desligado? Ó? Defina o seu preparo, o seu tempo de preparo manual. Então, ou seja, tá desligado. Quando tá desligado, o tempo que aparece aqui, e aí cada um que abrir a sua loja vai ser diferente, o tempo que aparece aqui é o tempo que o iFood calculou como sendo seu tempo de preparo, baseado nas suas finalizações de entrega. Cara, se esse tempo tá acima de 10 minutos, sua loja tá perdendo muito. Muito. Por que você tá perdendo muito? Porque o iFood entende que a sua loja demora 13, 10, 12 minutos para preparar um prato. Ou seja, se você receber 10 pratos, sua loja automaticamente é travada. Não é fechada, é travada. Você pode reparar que se você tem uma operação de pico, que faz bastante pedidos, igual eu tenho, a minha, por exemplo. Então, às vezes, tá lá meio-dia saindo, comanda. Saiu muita comanda, eu fiquei com muito pedido em preparo, que ainda não foi finalizado. Então, mesmo que o pedido está a caminho, ainda não foi finalizado, para de sair comanda. Então, às vezes é meio-dia 20, que era para estar cuspindo comanda a rodo, fica saindo uma, saindo outra. E essas comandas que estão saindo é só de clientes antigos, clientes recorrentes. Para de entrar cliente novo. Por que que para de entrar cliente novo? O iFood meio que esconde a sua loja, porque ele entende que a sua cozinha está com muito pedido, precisa despachar aqueles pedidos para poder entrar mais pedidos. E esse tempo ele vai calculando automaticamente, e é onde coloca exatamente aqui, ó, nesse tempo de preparo manual, nesse tempo de preparo que ele calculou. Então a minha recomendação, no caso dela eu nem vou mexer, aqui o iFood calculou um tempo de 5 minutos, então tá perfeitíssimo, mas se você tá com um tempo acima desse tempo, primeiro você vai lá olhar para sua operação, para você despachar rápido, e aí você vem aqui e coloca, liga, ativa isso e coloca tempo de preparo manual e diminui. Ele só vai deixar você diminuir para 5 minutos. E aí você tem que cumprir esse tempo, tá? Vocês verem que aqui, ó, só na primeira aba já foi 16 minutos de vídeo, bicho. Entende? Vem pra mim, diretor, rapidão. Você vê que eu só parei na primeira aba. Eu não vou conseguir aprofundar muito, senão vai ser um vídeo de 1 hora e tanto. Mas entende por que que você não vê um monte de propaganda minha vendendo consultoria? Todo mundo passa por mim. E eu vou fazer isso aqui com a pessoa. Eu faço isso aqui com a pessoa. Então, ou seja, cara, é demorado pra eu ter um negócio de qualidade. Tá bom? Por isso que também não é pagou, entrou. Então, por exemplo, minha equipe vai deixar aqui nos comentários, no primeiro comentário fixado, no link da descrição, em algum lugar eles vão deixar, o link para você preencher um formulário. Você preenche um formulário e aí minha equipe vai entrar em contato, vai te selecionar. Às vezes não é o seu momento, vai te fazer uma entrevista, vai entender se é o seu momento ou não, para você ter um acompanhamento individual comigo, com a minha equipe. Comigo e com a minha equipe. Mas vocês viram que ó, uma única aba que eu parei aqui, eu já fiquei 16 minutos de vídeo. Então é um trabalho que precisa ser feito minuciosamente. Essa primeira etapa aqui, os primeiros 3 meses de consultoria. Por que a gente faz 3 meses de consultoria sempre? É o tempo mínimo. Porque os 3 meses é o que a gente chama aqui internamente de corner job, que é a parte mais difícil, que é fazer essas configurações de loja, a loja entender o público da loja, analisar os dados e colocar a loja num caminho certo. Depois você vai fazer a otimização. Depois dos 3 meses é a otimização. E aí o trabalho é mais leve. Mas inicialmente, amigo. Inclusive eu tô quase ligando o ar-condicionado aqui já porque eu tô suando. Certo? Aí a gente parte aqui, volta pra tela, diretor. Esse é meu diretor favorito. E aí a gente vai analisar a forma de pagamento. Primeiro, antes de analisar a forma de pagamento, deixa eu só ver aqui como que é a entrega dela. É própria, então belezinha, já entendi. Precisava ver se não era logística iFood. E aí na entrega própria. Aonde a pessoa perde muito? Vou te mostrar onde ela perde. Em aceitar vale-refeição. Vamos entender que eu sou um cliente. Eu sou um cara que eu recebo da minha empresa X reais por mês para gastar em restaurante. Eu tenho um saldo no cartão que às vezes vai acumulando, porque eu levo marmita, outro dia eu almocei com um amigo, vai acumulando esse saldo. Eu quero comprar um açaí, eu vou comprar numa loja que tem um ticket, que aceita o ticket, eu vou gastar o meu dinheiro. Além do que, existe uma lista exclusiva de tão importante que é isso. Se você pegar a minha loja, por exemplo, representa 30% do faturamento, a minha almoço também é um pouco a mais, mas representa 30% do faturamento VRs. Ah, é caro. Embute isso na precificação. Não vou entrar em detalhes de precificação, mas você tira uma média do quanto você gasta para receber o seu dinheiro. Então, por exemplo, pagamento online 3,5%, dinheiro 0%, débito 1%. Você vai pegar uma média de tudo do quanto você gastou e vai tirar uma média do seu faturamento. O meu dá em torno sempre de... Mesmo eu pagando 6% de ticket, vendendo bem, o meu vai dar em média de 4%. Esses 4% está embutido no preço do produto. Ponto final. O cara que compra em dinheiro está pagando pelo cara que compra em ticket. Mas eu nem digo aceitar, porque eu, por exemplo, eu não aceito na maquininha. Pagamento via loja eu não aceito. Por quê? A lista exclusiva do iFood, de vale-refeição, ela só vale para quem aceita pagamento online. Quem aceita offline você não tem tanta visibilidade. Até aparece, mas não tem tanta visibilidade. Isso foi algo que eu constatei. E quando é o pagamento em vale-refeição, eu não consigo usar sob demanda, que eu uso bastante. Então eu desativei e aí eu ativo só de forma online. Então, por exemplo, vou mostrar aqui numa loja minha, só para vocês verem. Nani, só para vocês verem, ó. Tá vendo aqui, ó? VR refeição, ticket e só.
O Plux aqui, ó. Essa loja não aceita o Alelo ainda, mas vai aceitar. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque vende bem, atrai cliente, você vai conquistar alguns clientes ao longo do... E aí o cara gostou do seu produto, esse cara é o mais fiel que vai existir na história. Então eu sempre aceito de forma online o máximo possível, porque isso traz um benefício muito grande. Como eu te falei, cara, pensa você, coloca no lugar do cliente. Eu falo assim porque eu trabalho muito na região da Pompeia, então ali são muitos executivos, muitas pessoas que têm um salário bom, que tem um VR bom, e o cara não tem como gastar. E quando eu era motoca, eu sempre lembro disso, sempre conto essa história. Todo motoca já passou por isso. Você passava a maquininha, na segunda via sai o saldo da pessoa. Aí a pessoa não queria a segunda via. Aí eu não cancelava, colocava na maquininha só pra depois ver quanta pessoa cheia de saldo. Né? Não vou dizer nem que muito motor vai fazer isso, mas eu fazia isso. E aí, cara, eu via muita gente na minha região ali da Pompeia Perdiz que o cara tinha 8 mil de saldo, 10 mil de saldo, 5 mil de saldo. Que o cara não dava conta de gastar tudo. Então o cara ia comprar uma pizza, era no cartão refeição dele. O cara ia comprar um açaí, cartão refeição, tudo que era voltado à alimentação pra ele fazer, ele sempre ia gastar aquele dinheiro que tava lá. Por que você vai pagar no seu crédito, no seu débito, no seu Pix? Tem lógica, entende? E se você fideliza esse cliente, se o cara gosta do seu produto, ele já tá com o cartão dele cadastrado, porque paga online, amigo, é pau na máquina. Aqui representa um crescimento grande. E óbvio que depende de nicho também. Então o almoço ele é muito mais, porque o almoço faz mais sentido. Belezinha? Então passamos pela forma de pagamento, o horário da loja. Aí a gente precisa entender o horário da loja, abre na terça-feira, aí aqui já tem um erro, ó. Um erro grave, inclusive. Vamos entender o seguinte, a loja ela funciona das 3 até as 2 da manhã aqui alguns dias, das 15. Segunda-feira 15, quarta 15. O iFood, eu não vou lembrar o nome agora exatamente, mas o iFood ele é feito de turnos. Então é o café da manhã, almoço, ceia e jantar. Eu não lembro o turno da tarde como é que chamava, acho que ceia ainda... Tem outro jantar, ceia depois das 9 da noite. Enfim, o iFood é feito por turnos. E cada turno, se eu entrar no iFood agora, são 7 da noite, já tá na lista do jantar. Então, as listas que vão aparecer aqui para mim como cliente vai ser lista de jantar. E tudo que é focado pro açaí, pro nicho da tarde, à tarde ele é focado muito no nicho de confeitaria e açaí, que tem de ser com uma sobremesa, sorvetes, enfim. Então, o melhor horário da loja, o horário de maior distribuição da loja vai ser sempre às 3 da tarde. Se você abre às 3 da tarde, isso é uma coisa que todo mundo pode fazer, e eu vou mostrar para vocês aqui agora, provando para vocês aqui por A mais B. Lá vai eu abrir minha loja de novo. Olha o meu horário de funcionamento. Eu funciono das 9h30 da manhã. Eu vendo das 9h30 da manhã, um ou outro pedido, vai sair um pedido, outras 10, 10h30, aí 10h30 já começa um pouquinho, aí 11 horas já pau na máquina. Por quê? Porque o iFood, ele prioriza a distribuição sempre 1 hora depois que a loja abre, e ele para de priorizar essa distribuição 1 hora antes da loja fechar. Eu posso aqui explicar N motivos para você, quantidade de testes que eu fiz, mas isso é algo que eu constatei ao longo do tempo. Aí dando um exemplo bem prático, antigamente, quando eu comecei um delivery, eu abria a loja 11h30 da manhã, porque o almoço era meio-dia, eu abria 11h30. Aí eu comecei, aí 11h30, meio-dia eu não vendia quase nada. Os meus pedidos, volume, começava meio-dia e meio. Aí eu falei, pô, tá errado, porque meio-dia o pessoal da galera tá almoçando. E ainda eu abri 11h30 com aquele intuito do cara se antecipar. O cara que vai almoçar meio-dia, ele pede 11h30. Também não faz isso. Não faz. O cara, ele pede na hora que deu fome, infeliz. Então, aí eu peguei e antecipei para as 11. Quando eu antecipei para as 11, eu comecei a ter pedido meio-dia. Aí depois eu antecipei para 10h30. Aí eu passei a ter volume de pedido 11h30, melhorar meu volume de pedido. Aí eu falei, opa. Foi daí que começou a descobrir esse padrão lá em 2016. 18. Entende? Aí foi onde eu comecei a abrir a loja antes. Então hoje, por exemplo, é 11h30 da manhã, a gente tem sempre uma regra, eu tenho que 11h50 tá com mais de 100 pedidos. Mas às vezes é 11h10 da manhã, 11h20, eu já tô com 50, 60, 40, 50 pedidos na loja. De pinga-pinga. Daqui a pouco outro, daqui a pouco outro. Só que eu tenho 4 lojas, então você imagina, cai um de uma loja, um de outra, um de outra, um de outra. E aí a gente depois prioriza a distribuição, que é a hora que começa o almoço 11h30, 11 horas que começam as listas do almoço, já tô pocando. Certo? Então, qual que é o mais correto aqui? Eu abri a loja pelo menos no mínimo 1 hora antes. Um outro exemplo, vem pra cá, diretor. Um outro exemplo, eu vou postar nos stories qualquer dia deles, ou vocês ficam de olho nos meus stories. Antigamente, eu tinha diária e taxa. Os meus motoqueiros, eles entravam às 11 e saiam às 4. Os caras chegavam às 11h10, 11h15. E aí eu abria a loja antes, o que eu fazia? Eu chamava o sob demanda. Porque o sob demanda é onde eu reduzo o meu tempo de preparo. Por quê? Porque o pedido fica pronto com 1 minuto. O pedido saiu, eu já marco pronto. Pá. Então, ou seja, eu estou reduzindo o meu tempo de preparo. Então, eu sempre abria antes.
Quando eu mudei o meu sistema de pagar entregadores, que hoje eu pago só por entrega, não tem diária, os entregadores passaram a chegar mais cedo. Então hoje eu perco, inclusive, porque eu não consigo chamar o sob demanda nas primeiras entregas e de reduzir esse tempo de preparo logo de cara, porque às 9h30 da manhã tem entregador na loja. Sai pedido, o cara pega um, pedido vai lá levar. Então, por exemplo, eu tenho o José, que é um dos entregadores que mais faz entrega, é 11 horas da manhã. Às vezes tem entregador chegando, ele já tá com 5, 4 entregas. Ele já tá anos à frente. Só para vocês entenderem o quanto essa lógica é importante. Então eu sempre vou abrir. Sexta-feira, por exemplo, tá perfeito. Sábado tá perfeito. Domingo tá perfeito. Domingo, enfim, aí vai de percepção. Agora os outros dias precisa abrir um pouquinho mais cedo. Belezinha? Você vê, ó, 27 minutos de vídeo e eu só passei pelo básico. Pelo básico. A área de entrega eu não vou me aprofundar muito, porque aí a gente tem uma lógica que a gente analisa aqui, mas a primeira coisa aqui que você precisa entender é o tempo de entrega. O ideal é que eu entregue, você está com tempo de preparo de 5 minutos calculado pelo iFood. Então, mas o ideal é sempre que eu entregue de 20 a 30 minutos. Eu começo a minha entrega sempre com o tempo de 21. Até os 3 primeiros km eu vou crescendo de 1 em 1 minuto. Aí dos 3 para cima eu dou um salto. E eu estando na minha operação, à noite eu tenho um pouco desse sofrimento, porque eu saio para fazer outras coisas, para gravar vídeo, para fazer consultoria e tudo mais, mas na hora do almoço eu tô todo dia na minha loja. Depois que eu voltei pra minha operação, aqui ó, de novo, ó, mata a cobra e mostra a cobra morta, né? Eu reduzi muito meus atrasos, porque eu que tô despachando pedido, na minha loja, então eu reduzi muito meus atrasos, e olha o tempo de entrega que eu tô trabalhando, 10 minutos. Aí, Edu, você reduziu os atrasos mesmo? Parece que não, né? Cresceu. Mas aqui ó, nem teve acordo de entrega aqui ó, nem teve. Todos os meus acordos foram por outro motivo. Eu achei que deveria ter tido um ou outro. Mas, ó, eu tenho um problema operacional que eu tô resolvendo, que é de esquecer talher. Nossa, tá um absurdo. Refrigerante diminuiu. E os golpes, né, que é impróprio para consumo. Mas você vê que nessa loja não teve nem acordo por atraso. Mas era pra ter tido. E hoje tá um dia fraco, 86 pedidos, mas pra você ver, ó, faço em média aqui, ó, 170, 160... 116, hoje é sexta-feira, uma sexta-feira a gente faz 109. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, principalmente? Eu vou pegar o período maior, porque vai ter um atraso. De vez em quando a gente tem esse atraso. Eu voltei para operação, tem 3 semanas, eu acho. Aí, ó, 22 acordos em 30 dias. Dá menos de um por dia. E aí vocês viram o tempo de entrega que eu trabalho, né? Cadê a configuração de entrega? 10 minutos, ó. Tá vendo? Ó? Aí depois do terceiro KM eu dou um salto. E eu vou aumentar um pouquinho esse salto. Aí você tá se perguntando assim, Edu, tempo de entrega ranqueia então? Não. Antigamente, tempo de entrega ranqueava a loja, tá? Hoje não ranqueia mais. Mas tempo de entrega, ele é um fator determinante pro cara fazer o pedido, principalmente no almoço. Se vai demorar, ele não pede. Aí tem nego que fala, 10 minutos é a comida ruim. Não é ruim, cara. Se fosse ruim, eu não fazia 300, 400 pedidos por dia. Mas é 100% boa? Não. Em 10 minutos eu entregar, de 10 a 20, né? Que aqui é de 10 a 20. E eu consigo cumprir esse prazo. A comida não tá pronta. A gente tem conservador de proteína, a gente tem conservador de fritura. Eu comprei um richô agora, que eu não tinha também, eu comprei um richô. E a gente deixa a marmita pronta, montada. Então, ou seja, sai o pedido, é só eu colocar a proteína, o acompanhamento que o cara escolheu, tampa, pumba. É menos de 1 minuto. No alto volume que a gente vai ter um pouquinho de atraso ali que não chega a ser atraso. E por que não chega a ser atraso? Porque eu chamo iFood. Vou despachando meus entregadores e chamo iFood. Esse tempo de entrega, ele não é o que vai te ranquear, mas lembre-se que eu falei que o operacional que faz diferença e é um fator determinante para a escolha do cliente. Beleza? Vou pular cardápio aqui. Dificilmente eu olho o cardápio. Anúncio eu vou olhar para saber se ela está utilizando anúncio. Não está utilizando anúncio. Não, tá. A gente vai fazer uma aula sobre anúncio, porque esse aqui mudou e tá bem legalzinho. Hoje é dia 19 de setembro. Ela reativou o anúncio há pouco tempo. Tá vendo? Acabou o orçamento. Ela tá usando de alguma estratégia pro anúncio. Aqui eu nem vou analisar ela. Aqui eu venho aqui nas promoções, eu vou olhar as promoções que ela tá utilizando. Aí aqui eu já sei que ela tá fazendo merda. Meu Deus. Ela tá bem posicionada com o cliente do clube. Você vê que a campanha inteligente dela é boa pra cacete. Aí eu vou só conferir. Como é uma loja de açaí, eu vou conferir só a campanha inteligente aqui. Precisa só tomar cuidado com isso, tá? Mas como ela me acompanha há muito tempo, eu acho que ela não caiu nesse conto do vigário, não. Mas eu vou olhar aqui. Por quê? Quando você ativa itens fixos na campanha inteligente, ele pega qualquer produto seu. Como ela tem a estratégia do pedido mínimo, zerado, se você tem um produto de 10 reais, por exemplo, a campanha inteligente é 5 reais de desconto. Cara, aí o iFood vai pegar esse produto de 10 reais, vai vender por 5 pro cliente com taxa grátis. Loucura. Que aí é prejuízo. Ó, vamos ver aqui o de 99 centavos. Não tá faturado ainda, preciso achar um desses. E esse item de valor fixo, ele vai muito em cima desses 99 centavos. Eu preciso achar um desses faturado já. Achei. Não, açaí de 22,99, tá vendo? Ó? A loja vai pagar 5, que é da campanha inteligente, o iFood tá dando a diferença. Tá bom. Se esses 15 reais tá cobrindo o seu custo de entrega, o produto de mercadoria sobrando, precisa cobrir o custo de entrega, dependendo da região, eu sei que a galera tem um custo de entrega de 6, 7 reais, cobrir a mercadoria e sobrar dinheiro, tá? Aí aqui a gente entra numa aula de precificação que não faz sentido eu dar essa aula pra vocês agora. Mas ainda assim, eu
Eu não sei se eu utilizaria essa promoção, não. Não sei. E ela tá muito focada em cliente do clube, então eu acho que dava pra ter um resultado melhor focando num ticket mais alto. A loja dela já é focada, já tem bastante cliente de 42, 30 e tirar esses produtos de cena. Você vê, ó, se você pegar hoje, fez 18 pedidos, ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vai dar quase 40% dos pedidos. Aqui é algo de se estudar mais a fundo, para entender o quanto que isso pode estar prejudicando a loja, a porcentagem desses pedidos. E o tipo de cliente que está comprando. Aí eu vou entender isso aonde? Eu vou entender isso aqui, ó. Eu venho aqui, olho o nome da campanha, 99 centavos. Então, ó, tá vendo? CI sempre ativa e reativados. E às vezes não é sair da campanha, é limitar, colocar um valor menor e deixar o iFood trabalhar inteiro. Ó, 199, 5, 7, 34, é ela aqui, ó, tá vendo? 34, 16, vai dar 50, 70. Tá bem dividido. Tá no risco, por isso que eu falo, às vezes o ideal é diminuir. Só pra vocês entenderem, que eu busco dentro da plataforma é o cliente do clube. E esse cara, ele tá na campanha inteligente também. Então, esse é o cliente que eu quero comprar. Você vê que ela tem 61 deles. E aí ela vai ter mais pedidos de cliente do clube. Aqui, ó, cliente do clube. E talvez tenha mais aqui, ó, avulso livre, ó, cliente do clube. Às vezes esse best seller também, se não me engano, é cliente do clube. Tá bem dividido. Onde mora o problema? Não é o caso dessa loja aqui, mas onde mora o problema é quando eu tenho maioria de pedidos de clientes que não são do clube. Porque aí eu começo a mudar a base da minha loja, é onde minha venda começa a despencar. Então, às vezes, se isso começa a acontecer, o que eu faço? Eu não paro a campanha, porque a campanha tá boa. Eu reduzo o investimento da campanha. Então, às vezes, eu vou pro mínimo. Por que eu vou pro mínimo? Quando eu vou pro mínimo, esse cara aqui, ó, iFood recorrente livre, ele vai comprar na minha loja, eu entregando cupom ou não. Por quê? Porque esse cupom é dele. Então, se esse cara é um cliente fiel à minha loja, eu vou ter quem vai pagar esse investimento é o iFood. Óbvio que o iFood vai me mostrar menos para ele. Só que quando eu reduzo, esse cliente aqui naturalmente começa a se tornar a maioria de novo. Aí é onde eu vou fazer esse equilíbrio. Porque eu não posso nunca deixar passar esses clientes vagabundos, safados, cupom zero, dentro da campanha inteligente. E aí, explicando isso, já aproveito para explicar por que não faz sentido essa promoção. Essa promoção aqui, ó, cupom 25 limitada a 10. Essa promoção não faz sentido porque ela é o mesmo cliente daquele que está na campanha inteligente. É o cliente iFood recorrente livre. Qual que é a diferença? Aqui eu pago os 10 e lá o iFood eu pago só 5. Lá o iFood paga a diferença. Então esse cupom é um cupom que a gente só utiliza quando, cara, a loja já tá vendendo muito, já tá, tipo, não vou dizer saturada, mas ela precisa de uma alavanca onde eu vou tirar um pouquinho mais, porque eu já vendo muito, já a base é formada, tudo é formado. Então, por exemplo, eu tenho uma loja de feijoada que eu atendo que, cara, a base é formada, a gente chegou meio que no teto, aí a gente vai utilizar ele, porque aí o investimento é mais que eu tô fazendo para o iFood me mostrar mais. No caso aqui, eu acabo tirando do bolso. E aí, como que eu saio disso? Também não tiro. Coloca no mínimo. Se eu já tô no mínimo, eu saio. Mas vai diminuindo até sair. Mas isso aqui é um dinheiro jogado fora, vamos colocar assim. Cara, 38 minutos de vídeo. O vídeo vai ficar muito longo e aí não engaja. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou pular algumas etapas, tá? E aí de repente a gente fica para um próximo vídeo. Aí eu vou entender se a galera engajou. Mas antes eu vou dar uma olhadinha no cardápio. O cardápio é fundamental. Aí se você chegou até aqui, você já vai colocar no vídeo aqui, ó. Faz a parte 2. Edu. Aí eu vou saber se você chegou até aqui no vídeo. 40 minutos de vídeo, é muito longo. Pro YouTube é muito ruim. Mas eu não tô focado no YouTube, eu tô focado em você. Aí eu quero. E aí, quando o YouTube não tem entrega, qual que é o problema? Que você não vê. Então, não adianta. Então, pra ajudar nesse engajamento e entender se vocês estão gostando do conteúdo, escreve no comentário aqui agora. Edu, faz a parte 2. Que aí eu analiso os outros pontos da loja, tá? Mas aí eu vou pegar aqui num dos pontos principais, que é cardápio. E aí, se não for minha aluna, me acompanha bem. Aqui ela tá com esses 4 produtos, ó, 1, 2, 3, 4, são produtos de dia específico. Eu não vou abrir um por um, porque aí é uma estratégia individual. Então, se eu estivesse falando com ela aqui, eu entenderia o porquê e os horários que estão aqui pra gente entender a estratégia. Por quê? Na primeira aba, se tá em dia horário específico, tem que ter no máximo 2 itens. Sempre no máximo 2. Então, às vezes, em um horário tá esses 2, no outro horário tá esses 2, no outro horário tá esses 2. Aí precisa entender qual a estratégia que ela tá utilizando aqui. Por isso que eu faço isso com a pessoa. Eu faço análise com a pessoa para entender. Posso até abrir aqui um por um para saber, para adiantar, mas aí aqui eu vou tomar muito tempo. E aqui eu quero que você entenda o conceito. E qual que é o outro conceito? O outro conceito aqui é 4 itens por aba. Isso é fundamental. Vou mostrar aqui, já mostrei algumas vezes, mas vou mostrar na prática. Vou abrir o cardápio da minha loja aqui para explicar isso para vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu explico, eu gosto dessa loja como exemplo, ó. Vocês estão vendo que tem, pela foto vocês vão conseguir ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e tá metadinha do quinto aparecendo. Qual que é o grande rolê? Esse celular é um 14 Pro Max e ele tem a tela grande. 90% dos pedidos, ou 70%, ou 80%, são com a tela padrão, 6.1. Esse aqui é 6.7. 6.1 vai acabar um pouquinho antes. Então, qual que é a lógica? Vai ter um item, 2 itens, 3 itens, 1 item, 2 itens, 3 itens, 4 itens, e aí vai ter o nome da próxima aba.
Com o nome da próxima aba, eu gero curiosidade para o cliente. O cara vai ficar curioso, vai falar, nossa, que passa por aqui? Com essa curiosidade, o que tem aqui nessa próxima aba? O cara vai arrastar de novo e vai continuar arrastando. Então, ou seja, as 3 primeiras abas, obrigatoriamente eu preciso ter 4 itens. Sempre, 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 sempre. Porque eu aumento a possibilidade de vender para o cliente, porque eu prendi ele na loja. Então, ao invés de ele ver 4 itens, dar uma arrastada, outra e falar, eu não quero isso aqui não, e ir embora, ele vai olhar 4, vai ficar curioso, vai olhar mais 4, vai ficar curioso, aí vai olhar mais 4, aí se ele não gostou de nada, ele vai sair. Mas eu aumento a chance de vender mostrando 12 itens para ele e não só 5, 6, como eu mostraria se tivesse uma lista. Por isso que é importante. E aí lembra que eu falei lá no começo do vídeo? Uma ação que eu faça pode ser que dê certo. Uma ação que eu faça pode ser que me traga um cliente e aí eu vou conquistando. Essa ação, ela é uma ação que não vai me trazer só um. Se eu estiver chegando, eu vou conquistar mais clientes. Se eu estiver usando as alavancas certas e o cara estiver chegando, eu vou conquistar mais clientes porque eu vou ganhar ele pela insistência, não pela insistência, pela curiosidade. Vou pegar ele pela curiosidade. Aí, de repente, um desses 12 ele faz. Aí eu teria que ir para análise de dados mais profunda para entender quais itens há. Mas aí eu vou explicar aqui o conceito para vocês. E ela vai usar o conceito para a loja dela. Eu venho aqui no cardápio. A gente sempre faz essa análise período de segunda a domingo, tá? Porque é quando fechou. Então aqui do dia 8 a 14. Segunda a domingo, que é quando fechou. Mas aí eu posso aumentar o período, tá? Eu vou entender o que foi mais vendido. Aquele dia o seu açaí, os melhores do seu açaí, monta o seu açaí do seu jeitinho. Você vê que aqui eu tenho 3 categorias divididas. Qual que é a lógica? E aí eu vou explicar um pouco da lógica. Aqui eu consigo, se eu estou em dúvida de qual que eu ponho, essa aqui vai ser a minha base. Mas depois de um certo tempo de acompanhamento, vamos entender que eu já melhorei a venda de determinado item, eu vou entender o item que está me trazendo pouca visita, gerando bastante conversão, que pode ser que ele no topo do meu cardápio atraia um cliente, prenda um cliente. O meu objetivo principal sempre vai ser aumentar esse número. Ela já tem um número altíssimo de visualização. Então sempre vai ser aumentar esse número. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Tá bom? 1563, 86%. Então, e para eu fazer com que esse cliente clique, eu preciso disponibilizar itens para ele no topo do cardápio que gere esse clique, que gere essa curiosidade, que gere esse desejo de clicar no item. Que aí é a primeira etapa para eu ter uma alta conversão. Belezinha? E aí, como que eu vou definir, por exemplo, o item na hora de fazer essa rotação? Eu vou achar um item aqui que esteja... Pronto, ó. Eu tenho um item aqui, ó. Monte açaí do seu jeitinho, tá nessa categoria, que deve ser a terceira, se eu não me engano. 700 ml, ele tem 65% de conversão. Então, ou seja, ele é um item que ele tem boa venda para quem é meu cliente, porque ele só tem 17 visitas, é muito baixa pelo número de pedidos que essa loja faz. Será que se eu colocasse esse item, um único item, no topo do meu cardápio, tirasse um item que não está perfumando tão bem, a galera nova que está chegando iria comprar esse item? Iria gerar essa curiosidade? Além do efeito ancoragem? Essa é a base do treinamento do meu cardápio DX, que é onde a gente faz rotação de cardápio e vai jogando um item. Eu não preciso rotacionar o cardápio inteiro. Um item que eu jogo pro alto, aumenta a minha visualização, dá certo. E isso é frequente. Eu gosto muito de usar o exemplo do omelete vegetariano. Era um prato que ele estava aqui embaixo, por exemplo, tinha pouca visita e bastante conversão. Eu jogava pro alto, ele aumentava as visitas e não convertia. E aí eu jogava para baixo de novo. Então, mês a mês eu ia fazendo essa rotação, entendendo. E um item, 2 às vezes. E aí esse omelete ele não performava bem, aí eu voltava para baixo. 4 vezes que eu fiz rotação, então ao longo de um ano. Hoje ele é um dos passos mais vendidos da loja. Depois ele engatou. Entende? Não é porque eu já fiz uma vez, que aí teve aluno meu, por exemplo, que é antigão, eu já fiz todas as rotações. A rotação só não para nunca. Por que não para nunca? Porque a gente entende que o iFood é uma plataforma de tecnologia, tá o tempo todo recebendo cliente novo, e o próprio iFood tá fazendo com que o cliente mude o padrão de consumo dele quando ele faz uma promoção maluca. O cara às vezes compra um item que nunca comprou, aí o iFood passa a oferecer daquele item. Às vezes o cara compra num ticket médio que ele nunca comprou, aí ele passa a comprar muita promoção. Então o próprio iFood tá mudando o perfil do consumo o tempo todo. Então eu preciso fazer essa rotação o tempo todo, mês a mês. Mês a mês a gente faz essa análise. Então aqui eu já faria uma análise nesse cardápio aqui para entender o que eu posso colocar. Eu dei exemplo aqui do açaí 700 ml, para entender ou não o que eu posso colocar no topo do cardápio, para melhorar essa estrutura, já que ela já é minha aluna ou segue meus conselhos, e a estrutura dela, pelo menos a parte de itens, está certa, para melhorar essa quantidade de itens, para aí eu trazer performance e conversão, certo? Tem algumas outras coisas que a gente pode olhar, que a gente analisa, e aí eu vou pedir para a equipe de novo colocar aqui o link do vídeo da análise. Vai colocar aqui no cantinho, aqui, ó. Como eu tô na tela inteira, vai colocar aqui em cima de mim, aqui, ó. O link onde eu falo de umas análises, que aí é as principais análises que a gente vai analisar já nesse primeiro encontro, também. Porque aí eu não fico com 2 vídeos, senão aqui eu vou 48 minutos, eu vou para um vídeo já para mais de 1 hora. Porque esse vídeo ele tem uns 20 e poucos minutos.
Então, saindo daqui, você vai assistir esse vídeo que está no link aqui, e aí esse vídeo você vai entender quais são as primeiras análises que a gente faz na tela de desempenho, que é a mais importante. E equipe que está assistindo, coloca na descrição do vídeo também, certo? Que o que eu ensino lá naquele vídeo é a continuação daqui. Falta algumas coisinhas, mas é o que eu vou olhar de primordial na aba de desempenho, que é a quantidade de clientes novos, que é fazer essa correlação. Beleza? Desculpa pelo vídeo longo, mas eu acho que eu entreguei um conteúdo massa. Eu acho que foi muito bom. Vou saber antes de vocês, porque essa gravação aqui, como eu fiz aquele lance do Instagram, eu vou mandar, a equipe vai mandar hoje já pra ela assistir, e ela me responde depois se ela gostou ou não. E aí se o vídeo vai dar certo no YouTube. Belezinha? Ó, maratona o vídeo do canal, volta lá assistir aquele vídeo da tela de desempenho. São etapas importantes. E lembre-se do que eu falei. Chegou até aqui, coloca, eu quero a parte 2, eu quero a continuidade. Porque tem algumas outras coisas que a gente analisa aqui. Mas aí vai sair um vídeo de mais de 1 hora. E aí não vai dar certo. Então se você gostou, já se prepara que eu gravo a parte 2. Beijo grande no coração de todos vocês e... Povo lindo desse Brasil. Até a próxima.